Saudações do Crente Docente, sejam todos bem-vindos à live Abrindo a Revista. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma live Abrindo a Revista. Sempre antes de iniciar o trimestre, o Crente Docente faz essa live aqui para poder a gente trazer um pouco dos aspectos que estão envolvidos na temática da lição do trimestre, ao qual nós vamos estudar, no caso, o primeiro trimestre de 2022. E hoje a live Abrindo a Revista vai falar sobre as lições bíblicas da CPAD, a revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Hoje tem uma temática muito interessante para esse primeiro trimestre. Já já nós vamos abrir aqui e desvendar, embora você já esteja com a ciência, né? Porque a gente já tem divulgado no nosso perfil do Instagram, mas daqui a pouco aqui a gente faz simbolicamente a abertura da revista e vamos poder tratar sobre os aspectos mais abrangentes da revista, obviamente, porque a gente vai convidar você a participar toda semana, toda quarta-feira, 18 horas, para escutar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica da revista Lições Bíblicas da CPAD. Daqui a pouco eu vou chamar o convidado da noite. Dessa vez a gente vai fazer apenas com um convidado, né? A gente vai tentando aqui ajustar algumas modalidades de fazer a live. Também vamos mudando às vezes, né, para poder mudar a dinâmica de como que a gente apresenta a revista. E assim a gente vai caminhando. Hoje a gente vai fazer com um só convidado. Quinta-feira a gente tem o Abrindo a Revista, da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Então quinta-feira a gente vai fazer no horário de 9 horas da noite, tá? 21 horas, a gente vai fazer a live Abrindo a Revista, da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Vou adiantar aqui, a nossa convidada para essa live vai ser a professora Ana Clara Sterck, que vai estar com a gente pela primeira vez, tanto na live Abrindo a Revista, também como vai ser o primeiro trimestre que ela vai estar ministrando aula no CDcast. Então é uma novidade. A Ana Clara Sterck é uma professora, né, que atua na DVEC, na classe dos jovens, uma pessoa que ministra muito, né, nessa área de relacionamentos. Ela é psicóloga, então vai valer muito a pena. Além disso, ela ministra para jovens também na DVEC, então vai ser uma benção essa live quinta-feira, 21 horas, tá? A gente vai anunciar depois o banner e você vai fazer o compartilhamento para poder agregar pessoas também para essa live de quinta-feira. Mas hoje, sem mais delongas, eu vou chamar o convidado dessa noite para poder estar conosco aqui fazendo a participação. A gente vai fazer a abertura aqui simbólica antes de chamar o convidado. E como eu disse, pedindo para que você venha compartilhar essa live com outras pessoas. Você que está chegando aqui e ainda não segue o Crente Docente, faça aqui o seu clique para poder você estar seguindo e acompanhar o nosso trabalho. Depois você vai lá no YouTube também, faça a sua inscrição. E não perca toda quarta e sexta o CDcast. Quarta-feira as lições da CPAD e sexta-feira as lições da editora Central Gospel. Vai ser um prazer, não só para mim quando estiver ministrando, mas também todo o outro corpo de professores que fornecem, né, sua vocação ministrando aulas no CDcast. E são professores de alto nível. Ainda há pouco estava passando aqui a escala, né, aqui dos professores que a gente vai ter na revista, por exemplo, da editora Central Gospel. É um time assim que eu vou dizer para você, de alto nível, vale muito a pena, né? São aulas ministradas no formato de áudio e com muita qualidade, aula numa maneira mais sintetizada, mas com insights diferenciados, vale muito a pena, né? Você que às vezes sai para trabalhar e quer, né, escutar um conteúdo legal, você vai lá, coloca no YouTube e você tem essas aulas aí abençoadas
O pessoal também gosta de usar o formato do YouTube, que você consegue baixar, acho que é YouTube Go, né? Você faz aquela programação lá para poder ter o arquivo, né, com áudio, e aí você escuta quando você estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho, sem consumir muito a sua internet, tá bom? Então, sem mais delongas, está aqui a nossa revista da CPAD. Vamos estar fazendo aqui a abertura simbólica. Tá aqui, ó. Aí sai ao contrário no Instagram. Mas lições bíblicas da CPAD, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, quando a gente abre aqui a nossa revista, a gente dá por iniciado o primeiro trimestre, né? Embora a gente ainda esteja em dezembro, a gente vai trabalhando sempre com a ideia de fornecer antecipadamente as aulas e algumas informações também, tá bom? Então eu vou chamar aqui o nosso convidado dessa noite, professor. Está enviado o convite para o Jailton, e aí a gente vai começar a falar, a gente pega a revista aqui, desde as questões da capa, o comentarista, algumas informações importantes sobre os títulos das lições, uma visão mais panorâmica, e depois a gente parte para algumas análises de alguns blocos aqui de lições. Seja bem-vindo, professor Jailton Lima. Muito obrigado, professor Edvanei. Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Deus estejam no coração de cada um de vocês. É muito bom estar aqui. Creio que vai ser bênção para todos nós. Maravilha. O professor Jailton tem a revista aí ou tá só no... Ela não chegou. Eu estou com um e-book, Edvanei, porque ela ainda não chegou para mim aqui. Deve Maravilha. chegar hoje ainda ou amanhã. Mas dá para acompanhar a linha das lições aí, né? Por lição e tudo mais, né? Eu tenho um e-book. Então maravilha. Então a gente Vamos lá. vai... Bom, o professor Jailton, né? Hoje a gente está fazendo uma formatação somente com um convidado, né? Então a gente vai fazer esse bate-bola aqui. A revista, né, tem por temática a supremacia das escrituras, né? Essa temática que envolve de alguma forma a parte de bibliologia, quando a gente estuda, né, a questão sistemática da teologia. Ela traz aqui no seu subtítulo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Primeiro que, quando a gente fala de supremacia, a gente está falando exatamente do poder de Deus vinculado às Escrituras, né? Então seria a maneira com que Deus se valeu de ter a sua palavra escrita e de que a sua soberania fosse, vamos dizer assim, manifesta. Eu fiz segunda-feira uma live aqui de primeiras impressões, que a gente vai fazer toda segunda da revista da Central Gospel, das lições, né, no caso. Aí eu falei assim, a ideia é a gente ter primeiras impressões, e quando a gente fala de primeiras impressões, a primeira coisa que a gente faz é analisar título, subtítulo, para poder a gente alinhar com as temáticas. Quando a gente vê a parte de sumarizada, né, das lições, a gente vê aqui que o primeiro bloco das lições, ela vai tratar basicamente daquilo que envolve o subtítulo, a questão da autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância, a escritura, né, da Bíblia, como ler as escrituras, é uma parte muito prática da lição que eu já, logo de cara, gosto muito disso, porque é trazer aquilo que a gente começa a entender, conceitos, e como que a gente aplica isso. Só que a segunda parte dos blocos de lição aqui, né, seguindo a partir da lição 8, por exemplo,
a gente vê que vai ser aquela parte mesmo de divisão que a bibliologia faz, que a gente chama também, muitas das vezes, de estudo de teologia bíblica. A lei e os evangelhos, né, revelam Jesus, as histórias e as poesias falam o coração, as profecias despertam e trazem esperança. Aí depois, na lição 11, Lucas e Atos, né, o modelo pentecostal para hoje. Então, uma lição, Jailton, que tem muito cunho pentecostal, que é um viés muito interessante da CPAD, que é sempre alinhar as temáticas com uma ideia da teologia pentecostal e as aplicações para o nosso povo. A lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos, e termina com a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, Jailton, como que a gente poderia fazer aqui? Eu vou dar a palavra para que você faça as suas ponderações iniciais. Essa revista ela é comentada pelo Douglas Batista, e aí depois a gente vai e fala por blocos, basicamente nesse primeiro bloco, né, que é sobre a questão da inspiração, a inerrância e tudo mais, e depois a gente perpassa por alguns detalhes sobre essa divisão do que a gente tem pelos blocos, né, das sessões bíblicas que a revista que ponderou em fazer. Então, Jailton, seja bem-vindo e dê aí sua primeira fala aí para o público. Que maravilha. Quando a gente fala de supremacia, a gente fala de poder, a gente fala de autoridade, a gente fala de superioridade, né? Que a Bíblia Sagrada ela está num patamar, num nível acima de qualquer outra literatura, seja literatura de qualquer linha de pensamento, seja teológica, filosófica, científica, histórica. A Bíblia Sagrada ela tem o seu poder próprio e ela está acima de tudo e de todos, de todo pensamento filosófico ao longo dos séculos. Ela está acima do pensamento científico, acima de ideologias, acima do denominacionalismo. Né? Isso é muito importante que fique bem claro. A supremacia, quando nós falamos da supremacia das Escrituras, nós temos a Bíblia Sagrada como valor inestimável para a vida do crente, para a vida do cristão, para a vida daquele que crê em Jesus. A Bíblia, ela é um manual para todas as áreas da vida do ser humano. Tudo que o ser humano precisa, tudo que o ser humano pode adquirir de valores morais, valores absolutos, valores espirituais, ele vai encontrar na Bíblia Sagrada. Todas as áreas do ser humano são envolvidas pelo código ético, moral, espiritual da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de casamento, a Bíblia Sagrada parametriza o casamento. Quando nós falamos de política, a Bíblia Sagrada tem o seu compêndio doutrinário para o assunto político. Quando nós falamos de economia, nós falamos de economia pela Bíblia Sagrada porque ela tem um compêndio de ideia de economia para o ser humano. Ela tem ideia de governo eclesiástico, ela tem a ideia científica relacionada à medicina, relacionada à filosofia, relacionada à contabilidade, que é a minha área. É quase que impossível uma pessoa com uma formação ou com um curso técnico, né, ou nível técnico ou graduado, olhar a Bíblia e não se identificar com ela até mesmo na sua profissão. A galera que é técnico contábil como eu, ela lê Jó capítulo 1, ela quase não vê demônio nem uma disputa entre Deus e Satanás. Ela vai ver, partindo do princípio de que a contabilidade, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, que a contabilidade ela é um controle de patrimônio. Você vê um controle patrimonial no primeiro capítulo do livro de Jó. Então você vê que a Bíblia ela tem um aparato poderoso para todas as áreas do ser humano, para toda a vertente política, econômica e ideológica. E isso é muito importante que fique claro, que a Bíblia está acima de tudo isso. Eu gosto de comentar, inclusive, com colegas aqui, que quando se discute, né, graças a Deus, a nossa
a equipe que ministra as aulas das nossas igrejas são pessoas preparadas, com uma formação excelente. A revista da editora Central Gospel, por exemplo, que vai falar sobre relacionamentos, e você vai partir para a psicologia, e de uns 20 ou 30 anos para cá, que começou-se a discutir academicamente a questão da construção de pensamentos, a formação de pensadores, quando, na verdade, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, já trazia essa ideia de construção de pensamentos. Quando ele fala, então, amados, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou como em outras versões, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você observa que a Bíblia está acima até das ciências, de qualquer vertente. Então, quando nós falamos de supremacia, autoridade, inerrância, inspiração, canonicidade, nós glorificamos a Deus pela inspiração, nós glorificamos a Deus pela autoridade, pela autenticação e canonicidade das Escrituras Sagradas, porque ela é apta para discernir tudo relacionado às demandas do ser humano. Criados, estes seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Recentemente, eu fiz um comentário muito na página do Cristo Docente, quando fala da pós-modernidade. Eu até citei a pós-modernidade como um tipo perigoso de bloqueio, de tentativa de bloqueio da disseminação da Bíblia Sagrada como verdade, como inspiração verbal e plenária divina, né? Um dos problemas da pós-modernidade é a confiança que ela dá à crítica bíblica, a confiança que ela dá ao liberalismo teológico, que isso é muito importante, que os professores que vão lecionar as revistas da CPAD precisam trazer à memória a historicidade da problemática iluminista e, mais tarde, do liberalismo teológico, promovido pelo alemão Friedrich Schleiermacher e outros dissidentes, tentar trazer um apanhado histórico, a reação, aliás, a adesão de Karl Barth. Eu não disse Karl Marx, mas eu disse Karl Barth, o teólogo, um dos maiores teólogos do século XX. A adesão de Karl Barth ao liberalismo teológico e, mais tarde, a sua desistência do liberalismo teológico, porque ele mesmo, dentro do movimento, detectou problemáticas que implicariam nos fundamentos da fé cristã. Entre eles, a historicidade, a autoridade, a inerrância, né? A inerrância, a infalibilidade das Escrituras. E aqui no Brasil, né, nós temos visto problemas nesse sentido. Liberalismo teológico, ele é um movimento no Brasil, não é utopia, não é só uma ideia, é um movimento existente no Brasil. Essa revista ela veio com tanto poder e num momento tão oportuno que é uma forma apologética de defesa contra o liberalismo teológico, contra aqueles que, do nada, ou baseado como diz o apóstolo Paulo, nas suas vãs filosofias, né, tentar desqualificar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. E eles estão tão abusados, Edvanei, eles estão tão ousados, que eles questionam com clareza a infalibilidade, a autoridade, a inerrância, a inspiração das Escrituras. Eles são bem conservadores e que acabaram excluindo da ordem
da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, este senhor, este cidadão, esse pastor, que mencionou e tentou, como posso dizer, impor uma ideia de pretensa atualização da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela não precisa de atualização, ela não precisa contextualizar-se ao momento, como disse o grande evangelista Billy Graham. A Bíblia Sagrada ela é mais... Voltando aqui, pessoal, acho que teve um probleminha aqui na internet, mas estamos voltando aqui para poder dar continuidade. Depois a gente tenta pegar a gravação do início, mas a gente vamos voltar aqui. Eu vou chamar o professor Jailton Lima novamente para poder a gente dar continuidade ao que ele vinha aqui, tá? Se você puder, manda aí para as pessoas, o pessoal se reconectar aqui com a gente. Vai, Jailton. Vamos lá! Acho que tivemos um probleminha aí na internet, tanto eu, não sei se você também, acho que teve, que estava... Então... Caiu tudo. Mas estamos de volta. Então, Jailton, você vinha construindo o raciocínio em cima da questão do pastor Batista, né? De notório conhecimento aí das pessoas, e você vinha construindo uma ideia sobre tanto a questão teológica, também como a questão filosófica, e também vamos dizer assim, as questões sociais que estão envolvendo uma afronta à palavra de Deus. E aí você falou que essa revista ela vem no momento oportuno, por ela tratar sobre essa temática, né, da supremacia das escrituras, a questão da inerrância, a inspiração, e principalmente pela autoridade. E aí, talvez, Jailton, não sei se é interessante a gente falar sobre a imutabilidade da palavra de Deus. Eles não usam essa palavra aqui no subtítulo, mas ela está entrelaçada com a ideia de autoridade. Porque você falou sobre, né, as pessoas estarem tentando fazer uma adequação. A palavra que ficou aí nesse cenário recentemente é a ideia de atualização, né? E aí eu diria que a imutabilidade da palavra de Deus é um contraponto ao que estão pregando por aí em alguns lugares. Perfeito. Perfeito. E o próprio Cristo, ele disse em Marcos 13:31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Essa ideia de imutabilidade não é só cristológica, ela também é profética. Quando você volta lá em Isaías, no Isaías 55, ele deixa isso claro: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a lição, ela veio oportuna, porque ela vai rever um fundamento de fé, não só para o movimento pentecostal, mas para todo o meio protestante, né? Seja batista, seja a Assembleia de Deus, metodista, presbiterianos, mas nós cremos na autoridade da Bíblia, e quando a revista ela vai tratar o pastor Douglas Batista, essa revista está tão muito bem editada que ele vai tratar na lição 1, quando ele fala de autoridade, ele vai falar da origem, a origem divina da Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, toda, ou seja, ela toda, completa, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redarguir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? E quando você fala de verdade, de inspiração verbal e plenária e infalível da Bíblia, isso nos remete também a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que é o texto áureo da inspiração da Bíblia, porque a profecia não é produzida por elucidação, por pensamentos humanos, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum.
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração, o professor da Escola Bíblica Dominical, ele pode trazer a sua turma, a sua classe, que inspiração do Espírito é o sopro sobrenatural do Espírito Santo que levou os escritores a trazer essa revelação para nós. Porque foi da vontade de Deus que assim acontecesse. Inspiração não é, eu vou repetir, eu vou enfatizar isso. Inspiração não é violação da personalidade daquele escritor. Tanto, isso é tão verdade, essa não violação da personalidade, que você detecta diferenças de escrita, de linguagem, de forma de pensamento, né? Você torna-se inquestionável isso, a questão da personalidade. Eles usaram figuras de linguagem, eles usaram poesia, usaram narrativas históricas, usaram compêndios doutrinários excelentes que se casam, que se fundem. Isso é tão importante que fique claro para o professor de escola dominical, para o obreiro. Ele traz também, Edvanei, uma ideia teológica muito importante da revelação geral, da revelação especial. Ele vai trazer a revelação geral, subtopicada aí na história, relacionada à história, que Deus ele se revela pela história da humanidade, pelo controle que ele tem sobre as nações. Nabucodonosor foi um imperador que recebeu essa ideia do próprio Deus, ele sentiu na pele a ideia do domínio divino, da soberania divina. Isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Quando Deus fala para ele no auge da sua soberba, né? Nabucodonosor ele é retirado do reino. Ele perde o seu poderio, a sua realeza, a sua majestade. Ele perde isso e Deus se revela para ele mostrando-se soberano. Quando Deus fala para ele, serás tirado dentre os homens, a sua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Essa ideia teológica de soberania sobre as nações, sobre a história da humanidade, os salmos, os livros poéticos também falavam disso. Né? Você vê o Salmo 103, que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então você tem essa ideia de revelação geral pela história, você tem a ideia de revelação geral pelo universo, né? Pelas coisas que estão criadas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e o apóstolo Paulo vai trabalhar isso com uma beleza tão poderosa. Nós vamos estudar os Romanos no próximo trimestre, na nossa igreja, e você vai ver que ele vai tratar isso de uma forma tão poderosa que torna os seres humanos indesculpáveis pelo ato da revelação geral na criação. Então isso é muito poderoso. Então essa revelação geral, é interessante que o Douglas Batista ele traz relacionada à história, relacionada ao universo, depois relacionada ao próprio ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. E depois ele vai tratar a revelação especial que se dá por meio de Cristo, o Verbo vivo, né? O Verbo vivo, e depois pela própria palavra de Deus. Examinai as Escrituras. Jesus disse, né, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E para os discípulos, no pós-ressurreição, Jesus ainda disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que convinham que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei dos profetas, na lei nos profetas e nos salmos. Então você vê que a revista, o pastor Douglas Batista, que tem um currículo acadêmico, teológico espetacular, além de ser pastor de igreja da Assembleia de Deus, missão no Distrito Federal, ele já vem com uma autoridade no assunto que o professor vai se deliciar com a temática. Então isso é muito importante, que a gente relembre esses fundamentos de fé.
O problema da pós-modernidade, que a gente estava falando anteriormente, é o questionamento exagerado que eles fazem relacionados à autenticidade, à canonicidade, né? A Bíblia como único manual de fé prática. Eu estava estudando ontem sobre o movimento dos desigrejados, que não tem fundamento histórico e teológico nenhum, mas, por outro lado, eles acham que é um movimento novo, quando, na verdade, no decorrer da história da igreja, no primeiro século, no terceiro século, quinto século, e mais tarde, antes e depois da Reforma Protestante, movimentos de desigrejamento ou de desengajamento eclesial surgiram no decorrer da história da igreja. Não é um movimento novo. E eles tentam invalidar a autoridade episcopal, podemos dizer assim, a autoridade eclesiástica, por meio de filosofias estranhas e de pensamentos oriundos do liberalismo teológico, que é uma das vertentes que eles trabalham, que é anular a autoridade espiritual, que é estabelecida pelo próprio Deus como objeto, mais do que um objeto litúrgico, mas de uma forma de governo eclesiástico, né? E eles tratam isso de uma forma tão equivocada e muitas vezes desonesta, que tentam que quem ouve a primeira vez o assunto acaba se convencendo e se afastando da comunidade de fé, Edvanei. Isso é muito perigoso. Jailton, você falou aí, né, para as pessoas aqui ratificar essa ideia, é um movimento sem fundamento, né? Sem fundamento. Embora perpasse por pontos específicos da história, ele continua sem fundamento. Porque continua sem exatamente, a gente está falando sobre a autoridade da Bíblia, então qualquer movimento, o apóstolo Paulo vai tratar sobre essas questões, as vãs filosofias, enfim, até as doutrinas de demônio, nenhuma dessas questões que fogem da base bíblica, elas se sustentam como verdade. Elas podem se sustentar como tentativa ao longo da história, mas nunca como a verdade. E, obviamente, pessoas são engodadas por falta da própria palavra de Deus. Essa que é a verdade. Ô, Jailton, para poder a gente fechar esse primeiro bloco aqui, eu diria assim para as pessoas que estão nos escutando, as pessoas que vão nos escutar ainda, os dois textos que você falou aqui que representa bem essa parte de tudo que foi dito até aqui, exatamente 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E você falou também o texto de Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei em que seja cumprido. A ideia aí da autoridade da palavra. E aí, mais à frente, na lição de número 4, tem a questão da estrutura da Bíblia. O Jailton acho que está tendo um problema aí na internet. Deixa eu ver se ele retorna aqui. Mas a lição de número 4 ela vai falar sobre a estrutura da Bíblia. E o Jailton abordou algo aqui muito interessante, que é exatamente a maneira com que a palavra foi inspirada por diferentes escritores que foram inspirados pela palavra de Deus, estilo literário diferente e ainda assim todo um contexto, uma revelação de maneira a gente olhar pela Bíblia toda unificada com o propósito de Deus. Então eu ratificaria essa primeira parte aqui, essa primeira sessão da lição pensando nesses dois versículos que a gente leu aqui. E nessa lição de número 4, onde fala as estruturas, a estrutura da Escritura, como que isso se alinha dentro de um todo, dentro de uma revelação, que ela é uma revelação plena e eficaz naquilo que tem a ver com o propósito de Deus. E ainda que muitos escritores tenham sido inspirados, estilos de literatura diferentes, que é o caso, por exemplo, a gente pode ver isso principalmente, a gente vai ver mais à frente, a questão da poesia, por exemplo, como que Deus utiliza esses escritores, gêneros literários diferentes, mas um propósito único
de trazer uma mensagem à humanidade. Não sei se o Jailton já está de volta aí, se consegue me escutar. O Jailton está tendo um problema aí na internet. A minha internet ou a tua? Eu não sei. Oi, Oi, eu tô online. está online? Então vamos Tô. tentar prosseguir. Não sei se você me escutou, mas eu fiz aqui um fechamento dessa primeira Uhum. sessão aí, dessas primeiras A lições, questão da né? estrutura. Eu falei da questão da estrutura, no sentido de que, embora nós tenhamos essa estrutura, variados estilos literários, escritores diferentes, a ideia da autoridade da palavra de Deus ela permanece por conta do propósito de Deus e dessa unidade, né? Essa plenitude da revelação de Deus por intermédio de um propósito que ele usa os seres humanos aí, né? Os escritores para serem inspirados que escreveram todo esse contexto bíblico que a gente tem acesso. É verdade. E isso é motivo de glorificarmos a Deus pela unidade da palavra, apesar desse intervalo de 1.600 anos aproximadamente, 40 escritores que escreveram nos mais diferentes lugares, culturas, pensamentos diferentes, né? Pessoas que sequer se comunicaram entre si. Então isso é tão importante que isso não invalida a escritura, pelo contrário, a torna mais bela, poderosa e unificada dentro dos propósitos de Deus. O Espírito Santo ele guiou a história tão poderosamente que aquilo que tinha que ser excluído, como os apócrifos e os pseudepígrafos, foram excluídos, porque não careciam de veracidade, careciam de tópicos históricos, tópicos doutrinários válidos, fundamentais, que não atrapalhassem os verdadeiros fundamentos de fé, eles simplesmente desapareceram. E é claro, no cânon católico, mas não no cânon protestante. Então a gente observa que Deus ele é perfeito em tudo que faz. E nós cremos nessa canonicidade, nós cremos em toda essa estrutura, nessa belíssima estrutura, como você observa, poesia e profecia maravilhosa, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus a nós. Só Deus pode proporcionar essa belíssima estrutura da literatura sagrada. Aí depois você vai ver no Novo Testamento, você vê os evangelhos como biografia, não uma biografia tão completa como gostaríamos que fosse. O próprio apóstolo João ele vai falar que houve muitas outras coisas e sinais operados por Jesus que não caberiam nos livros que tivessem de ser escritos, né? É muita coisa. Então você observa que aprove a Deus dentro da sua revelação, porque é Deus quem se revela ao ser humano, né? Deus que se revela ao ser humano, a iniciativa é sempre de Deus, nunca nossa, é a iniciativa da graça dele, do amor dele, da bondade dele. Você vê os evangelhos, você vê a historicidade de Atos dos Apóstolos, que é um documento poderosíssimo de história e de poder. Mais tarde a lição vai falar disso. O compêndio carismático de Lucas Atos, né? O que seria do movimento carismático, do continuísmo, do pentecostalismo, se não fosse o compêndio teológico, histórico e doutrinário de Lucas Atos, né? Você vai ver as epístolas paulinas, as epístolas gerais, universais e a profecia do Apocalipse. Essa estrutura é maravilhosa. Tá, Essa tá falhando estrutura, eu bastante aí. creio, toda essa estrutura
esse compêndio legal da Escritura, da Bíblia Sagrada, ele foi proporcionado única e exclusivamente por Deus para a edificação do ser humano, para que ele tomasse conhecimento do plano de redenção proporcionado, inicializado. Não sei se o pessoal está Você está conseguindo aí. ouvir o Jailton aí, mas me parece que tá falhando bastante aqui para mim. Não sei se o pessoal pode me dar um feedback aí nos comentários. Eu escutei pouco do que você falou agora na parte final, Jailton. Não sei se o pessoal conseguiu te escutar. Não sei se o pessoal pode dizer aí, dar um sinal para a gente nos comentários, se está falhando. O pessoal pode dar um feedback aí no comentário, se está falhando, se estão conseguindo ouvir o professor Jailton, porque aqui para mim está falhando um Está todo mundo pouco. me ouvindo? Quem me ouve? Me ouve? É, o pessoal. Eu estou te ouvindo agora, Jailton, mas falhando muito. Pronto, eu estou aqui. É, aqui a Thaís falou que tá travando muito. Só o professor Jailton que está travando, ou a minha conexão aqui também tá ruim? A imagem do Jailton está desfocada, é por conta do sinal. Tá travando sim. Tá falhando. Ô, Jailton, você me escuta? Jailton? O Jailton não tá me escutando aqui. Somente a sua internet aí que tá falhando. Será que é a minha? Tá falhando bastante o que o pessoal tá falando aí. É uma pena. Uma pena. Tá falhando muito. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Não sei se o Jailton me escuta, mas Jailton, tenta sair que eu te chamo novamente na live. Tenta sair e entrar de novo. Pessoal, a gente, na verdade, já falou boa parte aqui do conteúdo da lição. Vocês estão me escutando aí direitinho? Dá um sinal para mim se vocês estão escutando direitinho. Que aí eu vou dando continuidade aqui. Se o professor Jailton voltar, eu adiciono ele aqui novamente. Vocês estão me escutando? Dá um sinalzinho para mim aí. Está tudo ok aí no meu áudio, na minha imagem, está tudo ok. O pessoal que está aqui com a gente, dá um ok aqui para mim, se vocês me escutam. Vocês estão me escutando direitinho? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Então tá ok. Então, o professor Jailton estava falando sobre alguns aspectos que são assuntos que estão nas lições, lição de número 8, 9, 10, 11 e 12, que é a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam o coração, as profecias despertam e trazem esperança, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje, e a 12, que é as epístolas instruem e informam os cristãos. Antes dessa sessão, né, aqui da lição, né, a gente está dividindo em blocos de lição,
a lição 5 e 6, elas trazem algo muito prático para nossas vidas, que vai favorecer você no estudo de tudo que a gente está falando até aqui. A lição 5, ela fala como ler as Escrituras, e a lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. E a lição de número 6, quando ela fala sobre a Bíblia como um guia para a vida, vai ser usado aqui como textual o Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pense que todo o que está sendo dito aqui nessa live hoje sobre a ideia da inspiração divina na palavra, a inerrância, a autoridade, tudo isso envolve uma parte relacionada ao entendimento. Se a palavra ela é a revelação de Deus, como a gente está lendo aqui no Salmo 119, 105, se ela pode, vamos dizer assim, clarear o nosso caminhar, se ela pode trazer luz ao nosso caminho, ela precisa ser compreendida. Por isso que a lição de número 5 ela vai tratar sobre uma questão relacionada à leitura bíblica. Então, a boa convivência com a palavra de Deus é o que vai favorecer a gente. Deixa eu ver se o professor Jailton consegue voltar aqui para a gente fazer a parte de encerramento da live. Então, a lição 5 e 6, elas vão tratar, obviamente, de aspectos práticos. Tá? Já estou falando aqui que a lição de número 5 e número 6, elas vão tratar de aspectos práticos, inclusive de coisas que você falou aqui, que estão relacionadas às lições de 7 até 11. Você falou aqui sobre Paulo, falou sobre os evangelhos, falou sobre a questão de Lucas e Atos, e aí eu voltei para que depois a gente vá para a lição que encerra a revista, para explicar isso. Tanto a lição 5 quanto a lição 6, ela vai trazer esse aspecto prático relacionado à leitura e relacionado ao entendimento que a palavra pode nos dar e, obviamente, nos ajudar a entender toda essa complexidade dos dias que a gente vive e entender que a palavra é, sim, uma forma de solucionar a nossa ótica. Se a nossa ótica está deturpada para enxergar alguma coisa, é porque nós não estamos enxergando com a ótica da Bíblia. Então, a Bíblia como um guia para a vida, que é a lição de número 6, é importante nesse sentido. E aí vamos firmar na nossa mente o Salmo 119, 105, para que a gente possa entender que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, pense que a palavra de Deus ela pode iluminar, te dar entendimento e fazer com que a sua ótica, muitas das vezes distorcida pelo que plantam hoje na sociedade, ela pode ser configurada de acordo com a palavra de Deus. E isso vai trazer para você discernimento, sabedoria, para poder você lidar com as dificuldades. Eu não sei se o professor Jailton tem alguma ponderação em relação às lições de 7 até a 11, porque a lição de número 13 eu vou querer ver aqui alguns detalhes que é muito importante, porque tem a ver com o nosso público. Sim, é interessante a questão do... Você falando da teologia prática, ela é tão maravilhosa, né? E vai avançando depois para as lições de número 8, a número 7, que é o Evangelho transforma as pessoas, a palavra ela tem um poder transformador, a lei e os evangelhos revelam Jesus, a cristocentralidade, né? Você observa que a lei ela serviu de condutor, como Paulo fala aos Gálatas, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, vai tratar um pouco também de legalismo religioso, legalismo farisaico. Muito importante também para os dias de hoje, que algumas pessoas confundem costumes com doutrina, quando, na verdade, doutrina, como parafraseando aqui o Antônio Gilberto, né, o pastor Antônio Gilberto, que doutrina ele é um ensino que normatiza, é um ensino normativo, terminante, final, conclusivo. Então, vai falar também da questão das histórias e as poesias que falam ao coração. A Bíblia Sagrada, ela fala... Eu lembrei do pastor pentecostal Napoleão Falcão,
que ele fala que a pregação, ela fala aos ouvidos e ao coração. Aos ouvidos para o entendimento intelectual, ao coração para amolecê-lo e convencê-lo da obra redentora de Cristo Jesus. As histórias e as poesias falam ao coração. O coração é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da emoção. As profecias que nós estudamos lá na Editora Central Gospel, né, poderosas profecias ditas não só ao povo de Deus, mas a outras nações também, isso é muito importante, né? E a lição de número 11, a questão de Lucas Atos, é pentecostalismo puro, é maravilhoso o movimento carismático. Cristã, educação cristã. A Bíblia, ela é, como ela é o manual de regra, fé e prática, esse manual precisa ser ensinado, precisa ser repassado, precisa ser conduzido com maestria, com poder, com espiritualidade. Isso é muito maravilhoso. Então, quando a lição 13 fala que a leitura da Bíblia e a educação cristã, leitura da Bíblia, nós cristãos não podemos cair na estatística de não leitores, que é muito alta. A gente precisa ter uma vida devocional. Quem tem vida devocional tem uma leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, uma leitura meditativa. Não só uma leitura corrente, mas uma leitura meditativa que me leva à reflexão, a construir pensamentos em Deus, a formular conceitos, ideias e aceitar as verdades espirituais como norma para a minha vida, né? Como Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo 4,13, que está no texto áureo, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Então, a leitura e o estudo. A leitura e o estudo. Nós falamos, nas lições anteriores falou de exegese. Existe um erro muito, muito perigoso, espiritualmente perigoso, né? A gente já vai finalizar a live por causa da hora, mas existe um problema muito perigoso, que é o problema, quem prega, por exemplo, como eu, como você, que a gente ensina, prega nas igrejas. É interessante a gente não cair nesse perigo de ativismo, de ler a Bíblia só para pregar, ler a Bíblia só para esboçar uma pregação para o sermão de domingo à noite, para uma aula de escola bíblica dominical, e não direcionada a uma vida devocional. A gente não pode cair nesse ativismo de ler a Bíblia só para pregar. Eu tenho uma pregação no domingo, então tenho que ler a Bíblia para encontrar, esboçar. Isso é muito pobre, né, podemos dizer assim. É uma pobreza espiritual muito grande. Então, se eu não tenho a Bíblia como meu manual de edificação própria, como é que eu vou repassar isso na minha pregação, na minha preleção, na minha homilia? Então, a lição ela vai falar de exegese, as lições anteriores falaram de exegese, de hermenêutica. A exegese ela é uma ferramenta da hermenêutica tão maravilhosa que eu não posso desprezá-la também. Aí eu vou entrar na questão, Edivanei, da interpretação do texto bíblico. Da interpretação do texto. Interpretação de texto é algo poderoso. Interpretar texto. Interpretar à luz do seu contexto histórico. Então, há hoje uma falha muito grave, que é o exagero das conjecturas. Não tem problema nenhum você conjecturar. O problema é você conjecturar o tempo todo e não trazer a interpretação original do texto bíblico. O que é interpretação? Interpretação é o exame literal do texto bíblico, tendo em vista a sua verdade original. A verdade explícita que está no texto, eu estou parafraseando aqui o ilustríssimo pastor Gesiel Gomes. Então você observa que eu não posso viver o tempo todo alegorizando, conjecturando. Eu tenho que tratar a Bíblia, né? Nós somos adeptos
do método histórico-gramatical, então eu tenho que considerar a literalidade da Bíblia até onde for possível. Alguns criticam o Finney's Wake, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou isso. Ele deixou isso escrito. Considerem a literalidade da Bíblia até onde for possível. As alegorias, as conjecturas são também uma ferramenta, mas não exageradamente. Tá? Eu diria, Jailton, que a conjectura está falhando de novo, é uma pena. Pode completar. Hein, Jailton? Estava falhando, mas eu ia dizer aqui, as conjecturas elas são lícitas, mas nem sempre convém, porque o exagero faz com que deixe de existir a exegese e tenha a exegese. As pessoas querem formatar uma interpretação ao seu bel prazer e, de fato, devemos esgotar a literalidade do texto e o caminho que o ensino da literalidade do texto toma, às vezes não tem nem a ver com a gente enquanto professor, né? Então, o próprio Deus, pela sua própria palavra, é que vai levar a eficácia da literalidade do texto. Então, não é necessário a gente... Me escuta, Jailton? Perfeito. Estou te escutando, perfeito. Não, é isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Posso cair no erro de exegese, né, de interpretações errôneas. Nós já tivemos problemas com isso na história, como Charles Russell, que fundou as Testemunhas de Jeová, Joseph Smith, que fundou o mormonismo, né, dizendo que tinha uma nova revelação recebida por um anjo, Ellen G. White, do Adventismo do Sétimo Dia. Então você observa que a gente tem que lembrar também dos ensinos do apóstolo Paulo, quando ele fala, se alguém trouxer, se até mesmo o anjo trouxer uma revelação, um outro evangelho, além do que nós temos pregado, considere o maldito, o anátema. Então, nesse tempo pós-moderno, a gente precisa considerar todas as ferramentas de literalidade, todas as ferramentas de interpretação bíblica que estão disponíveis para nós. Não tem problema você usar ilustração, não tem problema você alegorizar alguma coisa sem exagero, que pode alegorizar. Você precisa tentar diferenciar a interpretação original explícita da interpretação derivativa do texto e deixar isso claro para os ouvintes, né? Ou você é da escola de Antioquia ou você é da escola de Alexandria. Você precisa escolher qual escola teológica de interpretação você vai seguir. Então, a gente vai seguindo conforme manda a Bíblia Sagrada. Ela interpreta a si mesma e nós temos a liberdade de ler o texto. Nós não estamos mais no obscurantismo papal, né, só o clero tem o poder de interpretar o texto sagrado. Não, nós cremos e somos adeptos do sacerdócio universal dos crentes. Então, isso não exclui, é claro, a nossa autoridade espiritual, nada disso, mas nós somos igreja, somos a igreja do Senhor. Vós tendes a unção. O apóstolo João fala para a igreja, vós tendes a unção, 1 João 2,20, que vem do santo e todos tendes conhecimento. Então é necessário que a gente relembre esses fundamentos, explorem bastante essa questão bibliológica da supremacia das escrituras, que vale muito a pena para a nossa edificação pessoal e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Maravilha, Jailton. Então, o pessoal que está aí nos escutando, obviamente isso aqui é só um apanhado, uns detalhes, mas você que quer estudar essa revista aqui, A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus,
você possa acompanhar o Crente Docente toda quarta-feira, 18 horas, no YouTube, youtube.com/Crente Docente, para você ouvir o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, sobre as 13 lições dessa revista aqui. Então, essa live aqui é só para poder a gente dar início ao trimestre. Você também que, porventura, na sua igreja não é adotada essa revista, você também pode acompanhar a revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel, a qual faremos uma live semelhante a essa na quinta-feira, 21 horas. Tá? Eu vou anunciar depois. A convidada vai ser a professora Ana Clara Sterck, que é psicóloga, e a revista vai tratar sobre relacionamentos, né? As leis do relacionamento. Então vai ser importante a gente participar disso. Mas você que quer acompanhar essa temática, eu diria para você acompanhar as duas revistas, porque as aulas são ministradas às quartas e às sextas, 18 horas, no YouTube, gratuitamente. Então, nada melhor do que você aproveitar o conteúdo dos nossos excelentes mestres aí que vão ministrar. E o Jailton é um dos professores que vai estar ministrando. Eu não me lembro qual é a lição que o Jailton vai ministrar, mas, de qualquer forma, Jailton, faço um convite para as pessoas acompanharem não somente sua aula, mas todas as lições. Meus amigos, olha, o canal Crente Docente é uma ferramenta de subsídio maravilhoso que ajuda você, ajuda a sua igreja a criar, né, a ter uma ideia geral da lição que vai ser ministrada. É muito importante que a gente acompanhe todas as lições, todas as lições. Eu vou dizer para vocês que o apóstolo Paulo, né, tem uma coisa que dá poder ao diabo, é a ignorância. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: nos últimos tempos, mas o Espírito, 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você só vai se proteger com conhecimento das Sagradas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, quando você aprende a palavra de Deus, você está protegendo você, está protegendo a sua família, está protegendo sua vida espiritual, não está comprometendo a sua eternidade com Deus, muito pelo contrário, você está santificando a sua vida, você está progredindo no reino de glória em glória, de fé em fé, e isso é maravilhoso. Tem aula do Crente Docente às quartas-feiras, às 18h. Com um compêndio doutrinário poderoso para você crescer em graça e conhecimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Jailton, mais uma vez aí, obrigado. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com o pessoal aqui, eu vou mandar um alô para o pessoal que está aqui, porque a gente acabou não falando com o público aqui, né? A gente teve alguns intempéries por conta da internet, né? A live até saiu do ar e voltamos, mas ficamos firmes e fortes aqui até o final. Então, mais uma vez, Jailton, te agradecer aí pela participação, pela prontidão, e vamos nessa. O Jailton já é figura aqui do bate-bola do Abrindo a Revista. Isso aí. Deus abençoe, gente. Obrigadão, tá? Valeu, forte abraço, Jailton. Deus abençoe. Vamos nessa. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu quero mandar aqui um alô. Tem muita gente legal que passou aqui pela nossa live, ou entrou e deu continuidade aqui. Continuou mesmo com um problema de conexão. Então, agradeço vocês. Agradecer ao Tiago Meirelles, também o Tiago, que é uma pessoa envolvida com a escola bíblica, tem feito também lives sobre as lições no Instagram, que o Fernando Gomes também participa com ele, muito legal. Thaís aí, da equipe do Crente Docente, participando. Temos aqui também com a gente a Fernanda Passos, entrou aqui, participou com a gente também. O Arthur participou. Paulo Silva, nossa amiga e professora Adriana Goulart, também deu a sua contribuição aqui, a sua audiência. Cristiano Medeiros, Ronaldo Coelho, mandou aqui, né, aqui marcou outras pessoas na live também. A Sandra também participou com a gente. Elane Fonseca,
Joyce Assis, a Roberta também participou com a gente, o Felipe Vieira também, que é professor aqui do Crente Docente, Denise também, que é professora na Escola Dominical da Devec Sede, Bruno Alves, Alessandra Lopes, Alessandra Davi, Régio, é isso mesmo? Régio Davi, Edson também, o Edson também, um homem que tem estudado bastante a Palavra de Deus, tem conversado muito sobre esse projeto comigo, do Crente Docente, Leandro, Antônio Silva, Thaisa Ferreira, pô, muita gente, cara, que legal. Temos aqui também algumas outras pessoas que passaram aqui rapidamente na nossa live, o nosso amigo pastor João Paulo Quintela, do Escola Bíblica Memorável, também desenvolve um trabalho muito legal. Se você puder, siga lá também o Escola Bíblica Memorável. A esposa do professor Jailton também esteve aqui presente. O professor Fabiano Souza, Anderson também, Anderson Torres, aí, um amigo, colaborador da Escola Bíblica Dominical. Pô, muita gente que passou aqui, muito legal mesmo, muito bom ter todas vocês aqui. A Fernanda está aqui novamente, a Fernanda Passos participando da live. Enfim, agradeço a presença de vocês. Quinta-feira, 21 horas, a gente vai fazer o Abrindo a Revista da Lições da Palavra de Deus, revista da editora Central Gospel, e a nossa convidada vai ser a professora Ana Clara Sterck, e nós vamos seguindo com os trabalhos aqui do Crente Docente, agradecendo sua audiência, pedindo para você que não segue, seguir, e você que ainda não está inscrito no YouTube, ou você que não acompanha, dá uma passada no feed aqui do Instagram para você conhecer o projeto. Se você tiver alguma sugestão, quiser deixar alguma mensagem para o Crente Docente, só você mandar um direct. Se você quiser de alguma forma colaborar com a gente, o canal ele está sempre aberto. Não é sempre no Instagram o direct, né? Então você manda um direct, deixa sua mensagem, sua contribuição. As pessoas às vezes dão um feedback sobre a live, o que tem que melhorar, o que a gente pode fazer, ideias, sugestões. Isso é sempre muito importante para a gente. Tá bom, pessoal? Então agradeço aí mais uma vez a audiência de vocês, agradeço o professor Jailton que esteve com a gente e você que faz parte da construção da história do Crente Docente. Toda vez que você participa aqui com a gente, toda vez que você curte e compartilha, a gente sabe que isso é uma forma da gente multiplicar os projetos que Deus coloca no nosso coração e que outras pessoas fazem parte, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima quinta-feira, 21